Imagina uma vida a explorar e a facilitar metodologias sociais colaborativas com a missão de evoluir as sociedades em profunda conexão com a natureza. Portanto, cada um de nós tem os pés num sítio e esse sítio é o sítio onde ele tem a responsabilidade ética de cuidado. Cada vez que eu vou à terra tirar qualquer coisa é como se eu estivesse a tirar uma parte do meu corpo. Memes são estas formas de pensar. Por exemplo, se eu vou mudar a minha equipa para ser uma equipa auto-organizada, que usa princípios de auto-organização, e então aí vem, por exemplo, um skill como comunicação eficaz ou empoderamento emocional. Portanto, muitas vezes temos que ir ao nível do indivíduo para trabalhar o nível da equipa ou do conjunto. Bem-vindos a mais um episódio da série Sonhadores Amantes da Natureza. Hoje tenho o gosto de ter aqui também para mim um mentor, Marco de Abreu, explorador e fundador de vários mundos jogos, que ele mais à frente irá explicar, autor do livro A Emergência das Sociedades de Comuns, que explora o que significa sociedades regenerativas. Trabalha também como coach, mentor de equipas e facilitador. Marco de Abreu, aproveito desde já para te agradecer e muito aqui a tua presença e peço então para que te apresentes e fales um pouco de ti, des a introdução aqui à tua pessoa. Grato, Guilherme, grato por convidares para estar presente no teu canal. Tenho muito gosto de estar aqui presente neste mundo de jogo que tu estás a criar e poder contribuir, poder dar o meu contributo a este contexto. Eu sou pai de 4, nasceram 3, entre as idades de 13 e 19 anos. Feliz pai, e muito da minha ação no mundo tem a ver com este criar legado para os meus filhos, para eles poderem encontrar num futuro aquilo que eu encontrei, e não há certeza disso, que nós vamos ter isso. Portanto, eu tenho feito da minha vida um espaço de experimentação, onde o novo pode entrar, onde eu me vejo a experimentar novas formas de economia, novas formas de organização, novas formas de relacionar com a natureza, e, portanto, trazendo para o contexto social práticas que nos ajudem a estar em coletivo, a cuidar do coletivo, ao mesmo tempo a respeitar a individualidade de cada um e potenciar a inteligência e a sabedoria de cada um de nós e os talentos de cada um de nós. Para mim foi determinante esta ligação à natureza, ou reconexão com a natureza. Eu sou do Funchal, nasci no Funchal, naquela bonita ilha, é incontornável, não podemos fugir à natureza no Funchal e na Madeira. Durante algum tempo afastei-me quando vim para a zona de Setúbal morar, desliguei-me da natureza, liguei-me mais ao contexto da cidade e a esta cultura moderna que nos alienou da natureza. Mas depois, a partir de uma determinada idade, e quando comecei a fazer o meu trabalho de desenvolvimento humano, cuidar da minha alimentação, encontrei a Joana Messi, os trabalhos da Joana Messi, a permacultura. Portanto, aí regressei às minhas origens, digamos assim. O meu avô era fazendeiro, fazia fazendas e, portanto, a terra está muito no meu ser e no meu sistema. Muito bem. Eu tive o prazer de conhecer esse belo cantinho do mundo que é a Ilha da Madeira. O meu pai esteve lá a trabalhar como topógrafo 5 anos, então deu para visitar e tive assim, incrível ter um pai topógrafo que me levou a sítios incríveis, conheci as levadas, é realmente um cantinho a conhecer. E por acaso eu desconhecia. Aproveito para fazer aqui a introdução ao público. O Marco, junto da minha pessoa, ajudou muito a entrar, como é que eu ia dizer, no mindset do movimento regenerativo. Eu sempre fui um sonhador, um amante da natureza, sempre estive muito ligado à permacultura, etc. E aqui com o Marco tive aqui uma certa formação e uma certa mentoria de como mudar o meu mindset e abraçar efetivamente este mundo regenerativo que começa em nós, e que muito agradecido te estou por toda a mentoria que me deste e que de algum modo ainda me vais dando com os teus exemplos. E começava por
estou muito curioso, já me explicaste, obviamente, mas gostava muito que introduzisse o nosso público a este teu conceito tão interessante que é do mundo jogo e depois então do modo breve para que a gente siga para a primeira pergunta. E então, o que é que tens a dizer deste teu conceito tão interessante do mundo jogo? O mundo jogo, ou game world em inglês, vem do contexto do possibility management, portanto, desta prática do possibility management, e tem uma grande virtude. Quando nós olhamos para a natureza, vemos uma árvore, vemos uma peça de fruta e aquilo não é criado pelo homem. O homem pode ter tido uma função em ter plantado ou ter cuidado, mas é a natureza que cria aquela árvore e aquela peça de fruta. No contexto social, quando nós falamos, por exemplo, de trabalho ou dinheiro, ou do canal Ecos, ou de um banco, ou da nossa família, tudo isso é uma construção social. Tudo isso é um jogo que tem determinadas regras. Portanto, mundo de jogos ou game worlds são a forma como os seres humanos trocam valor entre si, e esse valor está estruturado por um conjunto de regras. Há coisas que nós podemos fazer e há coisas que nós podemos não fazer. Por exemplo, tu tens aqui o teu mundo de jogo, e este mundo de jogo, o canal Ecos, tem um conjunto de regras para se participar. Nós tivemos preparação, tivemos reuniões, eu não tenho liberdade de fazer todas as coisas aqui, tu também tens restrições que tu fazes de tempo e afim. Portanto, tudo isto joga para nós podermos construir e entregarmos esta gravação e esta entrevista ao público com um determinado conjunto de valores, com uma determinada estética, com uma determinada maneira de ver o mundo. Então isto é o teu mundo de jogo. Mas também há o mundo de jogo do dinheiro, por exemplo, dos euros ou do dólar, são dois mundos de jogos diferentes. Ou o mundo de jogo do Parlamento Português, ou o mundo de jogo da República Portuguesa, ou o mundo de jogo da minha família, da tua família, por aí fora. Portanto, mundo de jogos são aquilo que são desenhados pelo ser humano e que contrapõe com aquilo que a natureza cria. Uma floresta é criada pela natureza. Mesmo que ela possa ser desenhada pelo humano, não é? Ela é a natureza que faz esse contexto. Então, isso distingue, esta distinção de mundo de jogos ajuda-nos a distinguir entre aquilo que é natural e emergente daquilo que é desenhado e intencional feito pelo homem. E porquê que esta coisa é assim tão importante nós sabermos isto? Porque se tu souberes que vives dentro do mundo de jogos, portanto, cada um de nós participa no dia-a-dia em vários mundos de jogos, se tu souberes disso, desde logo sabes que podes mudá-los. Porque eles não são assim. Eu não posso mudar a árvore para deixar de ser uma laranjeira. Ela é uma laranjeira, mas o mundo de jogo eu posso mudá-lo. Eu posso desenhá-lo de forma diferente. Se ele não se ajustar aos nossos tempos e às nossas necessidades, das nossas sociedades, nós mudamos o construto de trabalho, mudamos o construto de propriedade, mudamos o construto de dinheiro, mudamos a relação e a forma como nos relacionamos em família, por aí fora. Então essa é a importância desta distinção de mundo de jogo, e se tu observares, quase todos, se não mesmo todos, somos construtores de mundo de jogos. De alguma maneira cada um de nós está envolvido e participa na construção de vários. Claro que sim. Ok, muito interessante, e realmente é interessante também interiorizar este teu conceito, não sei se é propriamente teu, mas enfim, o conceito que certamente nos irá ajudar muitas vezes a lidar com situações mais complicadas, porque agora estou eu aqui um bocado a divagar, talvez alguma resistência que surge em nós face aos mundos de jogos das outras pessoas. Eu penso que isto estará muito presente, para além de em tudo, como tu dizes, na vida, mas muito especificamente ou de um modo muito premente nas relações profissionais, porque realmente lidamos com regras, mas também na sociedade e, como disseste bem, na família, nas relações. Então fica aqui esta introdução ao conceito que eu adorei, e nas nossas conversas antes de preparação para esta entrevista me introduziste ao conceito. Muito obrigado, fica aqui o esclarecimento, espero que vocês aí em casa tenham gostado, eu adorei. E agora parto para a primeira pergunta da entrevista, que aqui focando um bocado na tua missão, mas também no teu projeto, no livro, gostaria que nos falasses melhor do teu livro. Recorda-nos bem o título do mesmo, é uma edição da Bamboal, da editora Bamboal Portugal, que é aqui parceira do Ecos Channel, e obviamente que anexa à pergunta do teu livro fica outra, que é o que entendes tu por sociedades regenerativas, que é o teu grande foco neste teu livro, nesta tua obra, certo? Sim.
Guilherme, o livro chama-se A Emergência das Sociedades de Comuns e as sociedades de comuns para mim são uma evolução das sociedades regenerativas. E, portanto, o passo que está em cima da mesa para a humanidade fazer, ou que a humanidade está a fazer, é esta ideia de transicionar para as sociedades regenerativas. E o que é que significa isso? Portanto, nós hoje vivemos numa sociedade de mercado e todos nós sabemos o que é que isso tem a dizer. Portanto, é um mercado que regula as nossas formas de função. Veio as sociedades de impacto, que surgiram entre 30 a 50 anos, depende de onde se põe a data de início ou o marco de início. Em Portugal, provavelmente são os governos de Guterres que institucionalizam isso, e depois agora está a emergir a sociedade regenerativa. A sociedade regenerativa distingue-se das outras porque ela regenera aquilo que nós destruímos ao longo de várias gerações. Portanto, ela cuida e quer cuidar da relação com a Terra e de estar presente na relação com a Terra. Então, todos nós e toda a interação social necessita fazer essa transição e começar a cuidar de si, porque nós somos Terra, nós somos vida. Portanto, para eu cuidar da Terra, eu preciso começar a cuidar de mim, das minhas comunidades, portanto, do lugar onde eu tenho os pés em cada momento. Portanto, cada um de nós tem os pés num sítio e esse sítio é o sítio onde ele tem a responsabilidade ética de cuidar, porque é de lá que vêm os seus nutrientes, é de lá que vem o ar, é de lá que vem o sol. Portanto, é naquele sítio que nós temos as condições para a nossa vida, não é? E depois, do planeta maior como a nossa casa comum, não é? Então, sociedades regenerativas é um mundo-jogo com um conjunto de regras e conjunto de estruturas meméticas. Memes são estas formas de pensar. Por exemplo, se eu pensar que a Terra é um recurso e que eu posso fazer uso dele de forma infinita, pois eu tenho um resultado. Isso é o resultado que as sociedades de mercado geram. Mas se eu pensar que a Terra é viva e que eu faço parte da Terra, cada vez que eu vou à Terra tirar qualquer coisa é como se eu estivesse a tirar uma parte do meu corpo. Então isso já não funciona. Então eu já tenho que pensar de outra maneira como é que eu vou interagir com a minha relação da Terra. Então é este conjunto de memes que se alteram de sociedade ou de estruturas de sociedade para estruturas de sociedade. Isto é um conceito que vem do Otto Schammer, que foi o fundador da teoria U, e que nós na Fundação Terra Agora, do qual nós trabalhamos juntos na Fundação, os dois, trabalhamos o construct de propriedade, portanto, ligando àquela ideia de mundo-jogo. Um dos constructos que na Fundação Terra Agora, portanto a Fundação é um mundo-jogo, nós trabalhamos o construct de propriedade para quê? Para ajudar os diferentes mundos-jogos a poderem caminhar nesta direção de mudar a relação com a Terra. Porque se eu sou o proprietário da Terra, o que acontece é eu decido o que é que vou fazer naqueles sítios e naquela Terra. Portanto, se este proprietário for consciente e estiver dentro deste contexto das sociedades regenerativas, ele vai ajudar a que os outros à volta possam também seguir esse caminho, formando, suportando, e é um caminho de longo prazo. Portanto, sociedades regenerativas são mundos-jogos regenerativos. Mundos-jogos regenerativos representam mundos-jogos que têm uma relação com Gaia, com a Terra. Eles partem da Terra e vão para a Terra. Estão em relação permanente com a Terra. Eu estou convencido, Guilherme, que os chamados mundos-jogos degenerativos, no qual nós hoje vivemos em mais de 99%, mas com certeza mais de 95% dos nossos mundos-jogos são degenerativos, que estes mundos-jogos têm os dias contados. E que a prazo, aliás, há um empresário, o Ray Anderson, que já morreu, ele ficou muito famoso porque fez um TED da transformação da sua empresa, uma empresa muito grande na área das alcatifas, e ele fez, nesse projeto de sustentabilidade, fez uma grande alteração, mudou o modelo de negócio e a forma de pensar, e ele dizia nesse TED, que tem cerca de 10 anos já o TED, ele dizia que ele descobriu que as práticas que ele fazia na empresa dele, a prazo, iriam ser criminalizadas. Ele ia ser preso por fazer aquelas práticas naquela altura. Então ele antecipou-se ao tempo e começou a mudar a sua forma para criar legado para as próximas gerações. Okay. E eu estou convencido disso, que hoje os mundos de jogos degenerativos, a muito curto prazo, provavelmente a 10 ou a 20 anos, vão ser considerados ilegais. E, portanto, todos nós, toda a nossa comunidade e sociedade e todos os mundos jogos vão ter que fazer esta transição para esta ideia do impacto e da regeneração. São duas distinções diferentes. Sim, eu até comentava, eu até diria ilegais e criminosos, não? Alguns, dado o seu impacto e o modo em termos humanos, como as pessoas são tratadas e o impacto, falo aqui até mesmo de exploração, desde a infantil até à adulta, não é? Porque... acho que sim.
Acho que sim, realmente. As sociedades de impacto hoje já estão a cuidar disso. Nós temos Exato. N ONGs em cada setor, em cada contexto, que traz para cima da mesa as violações aos direitos humanos, as violações aos direitos dos animais, as violações aos direitos da terra. Este movimento dos direitos da terra é um movimento muito grande, onde a Fundação Terra Agora se insere, faz parte desse grande movimento. E, portanto, toda esta maneira de pensar é uma maneira de pensar que implica a transformação do indivíduo. Então, as sociedades regenerativas, há um mapa que eu apresento no livro, que tem estas distinções ou dimensões. Portanto, ela tem o contexto, que é a relação com a responsabilidade, a relação com a sustentabilidade e com a transparência, que nós já explicitamos aqui um pouco. Tem as estruturas meméticas, estes sistemas operativos e estes memes que funcionam. Quais são os mapas de pensamento que nós estamos a usar? Um exemplo disto. Se eu tiver a usar um mapa da agricultura industrial, pois o que eu produzo é aquilo que nós vemos nos nossos supermercados e o impacto que temos nos nossos solos e na terra. Se eu tiver a usar o mapa da agricultura biológica, produzo outro tipo de resultados. E se eu tiver a usar o mapa da permacultura ou da agricultura sintrópica, produzo ainda outros tipos de resultados. Um é das sociedades de mercado, outro é das sociedades de impacto e os outros dois são das sociedades regenerativas. Isto ilustra o que é que significa esta ideia de mapas e como é que os mapas estão relacionados com o contexto. Então, se eu quero ir para um mundo de jogo regenerativo, eu tenho que escolher mapas que são regenerativos em cada área em que eu esteja a atuar, seja ao nível das equipas, da consultadoria, da energia, dos transportes, da produção de alimentos, da confecção de alimentos, de roupas, de cosméticos, de saúde, o que quer que seja. E então agora também passo um bocado, porque eu sei que parte da tua missão é dar tutorias e consultadoria até, e era interessante também dar a saber, aqui por a tua versão, as tuas palavras, mas que, por exemplo, empresas podem te contactar para que se tornem mais regenerativas para além da sustentabilidade, sabendo que eu sei, porque até já me convidaste para integrar grupos, mas também fica aqui a proposta às pessoas, como indivíduos, que queiram participar aqui nas formações do Marco. Mas a minha questão é, imagina, uma empresa, eu se for um empresário, sei da tua pessoa, quero efetivamente dar aqui a volta ao meu mundo de jogo, uma empresa poderá te contactar e até vá contratar para esse efeito? Sim, quer empresas, quer comunidades, portanto vários coletivos, e é esse um dos grandes desígnios, colocar este tipo de sabedoria. O livro está escrito exatamente para isso, colocar este tipo de sabedoria que vem de várias práticas no mundo, mas que é nova no contexto social presente, portanto é emergente. Eu diria que menos de 5% da população mundial estará a viver este contexto de sociedades regenerativas, e 5% já é um número otimista, mas é aquilo que está emergente, portanto é aquilo que todos nós sentimos com uma grande força que tem que acontecer, não é? Quem viveu, por exemplo, em Portugal, toda esta consequência das alterações climáticas e do que se passou com as tempestades, percebe o que é que isto quer dizer. Nós precisamos construir formas de estar sociais que sejam mais resilientes e mais próximos, que nós estejamos em comunidade e com capacidade de nos sustentar localmente, não estar dependente de outras relações externas, não é? Então, estes são exemplos, e temos tido em Portugal no último ano o apagão, as tempestades, os incêndios, são várias destas pistas que nos dizem que nós precisamos mesmo trabalhar a resiliência e esta capacidade dentro das empresas, dentro das comunidades e em cada um de nós. Portanto, sim, eu estou preparado para isso, para estar em conjunto com a gestão, com os diretores, com as pessoas, com os construtores de mundo de jogos, com os empreendedores, para lhes ajudar a desenhar mundo de jogos que são mais regenerativos, incluindo, já fiz isso, por exemplo, a Vila, que é uma escola como todas as outras escolas que funcionam em Portugal, só que esta é uma escola de natureza dentro de Lisboa. E ela quis pensar como é que se torna regenerativa nas suas práticas, quer para dentro da sua organização, quer para fora, para os seus alunos. Então hoje podem visitar em Campo Lido uma escola que está a funcionar em contexto de natureza, que usa pedagogias que estão mais ligadas com esta ideia do impacto e do regenerativo. Por exemplo, a escola de Bali foi uma das suas inspirações, e que também na sua construção, no seu consumo de energia, no seu consumo de água, na sua alimentação, no seu trabalho individual, porque socializa coisas como meditação ou trabalho emocional com as crianças e com os professores. Portanto, que ela já tem estas práticas embebidas dentro do seu próprio modelo. E eu estive a ajudar, como consultor, a fazer esse trabalho e a pôr essas dimensões nessa equipa. Portanto, e sim, é exatamente isso. Muitas vezes, quando nós necessitamos fazer esse trabalho, precisamos fazer trabalho ao nível individual.
trabalhar por exemplo, se eu vou mudar a minha equipa para ser uma equipa auto-organizada, que usa princípios de auto-organização, muitas vezes cria desafios emocionais e é preciso ajudar as pessoas a lidarem com a comunicação e com os desafios emocionais. E então aí vem, por exemplo, um skill como comunicação eficaz ou empoderamento emocional. Portanto, muitas vezes temos que ir ao nível do indivíduo para trabalhar o nível da equipa ou do conjunto, não é? Isto já é conhecido entre a consultadoria clássica, mas nos modelos de System Thinking é muito importante e não é nada de novo, não é? O Peter Senge, que a sua quinta disciplina trouxe estas coisas para cima da mesa. A mestria individual, a visão comum e os trabalhos de equipas são parte das disciplinas que nós temos que conseguir trabalhar para atingir estes níveis. E a diferença é que não é só ao nível de uma organização, é ao nível da sociedade toda. Exatamente. E começa por organização a organização, família a família, pessoa a pessoa. Okay. Muito, muito, muito interessante mesmo, Marco. E agora aqui, dando um foco à questão mais do indivíduo, fica aqui também para vocês que nos estão em casa a ouvir e a ver. Aqui o Marco vai se esforçar e fica também aqui o meu pedido para deixar todos os links possíveis, eu diria até mesmo desse TED que falaste, bem como também da escola, pois é algo que eu tento trabalhar muito aqui no canal, é trazer exemplos às pessoas, dar um bocado essa inspiração. Mais do que inspiração, eu foco muito no pragmatismo, no que é que realmente está a ser feito, independentemente do resultado, porque eu penso que mais importante que o resultado é as coisas surgirem, porque na natureza tanta coisa nasce e morre, e o que morre vira composto para que o que está vivo seja nutrido. Portanto, aqui esta minha maneira de estar yin yang da vida também ajuda-me, e é isso que eu também gostaria de dar esse exemplo. E então fica aqui esse cuidado que nós na equipa e o Marco vamos ter de deixar-vos todos os links possíveis. Um gosto pode parecer um gesto pequeno, mas ajuda a espalhar grandes ideias. Se este conteúdo fez-te sentido, deixa-nos o teu. Seguimos agora aqui, porque o tempo urge, seguimos agora aqui para a segunda pergunta. Portanto, que valores e práticas ecológicas orientam a tua vida? Grato, Guilherme. Deixa-me dizer algo sobre a questão que tu fizeste antes. No site do livro, sociedadesdecomuns.org, o Sociedade está entre tracinhos, tem lá tudo. Tem lá um conjunto de links, tem gravações do grupo de estudo, podem ter versão acesso online gratuito ao livro, tem os anexos todos, e estas coisas que eu estou a falar estão todas lá. Okay? Portanto, isso está lá. Também tem o meu canal Substack, que vamos pôr aqui nos links, onde tem os conteúdos todos gratuitos com esta informação toda. Portanto, tudo aquilo que eu estou a falar está disponível ou em gravações ou em escritos para todas as pessoas. Eu quero mesmo pôr isto aberto e fazer com que isto seja o mais divulgado possível por todos nós. Em relação à pergunta que tu me fazes, pois foi por aí que começou. Olha, eu nasci na Madeira e, portanto, como madeirense que sou, a natureza está dentro de mim, é incontornável. E o meu avô era fazendeiro e fui por esse contexto que entrei pela natureza. Depois separei-me, quando vim para estudar para Lisboa e quando comecei a entrar na tecnologia e nas empresas de tecnologia e, em particular, nesta maneira de pensar moderna, do empreendedor de Silicon Valley, que vai ser milionário, essa coisa toda, alienei-me da natureza. E mais tarde voltei a encontrá-la já no João Semedo. E eu quero-te dar uma nota para o João Semedo, porque ele foi um grande laboratório pessoal e um grande laboratório para muita gente, e é um social lab que eu hoje como exemplo, por exemplo, no livro, para desenhar uma estratégia para o futuro de Portugal. São criar vários João Semedos em Portugal, é uma maneira de dizer, eu chamo a isso os espaços de comuns e está lá definido o que é. E foi lá que eu comecei a fazer este trabalho que hoje é o meu dia-a-dia. Começar a meditar, introduzir a meditação como prática cotidiana e diária, mudar a minha alimentação. Eu hoje sigo uma alimentação muito local, baseada no vegetal e naquilo que me faz bem e que me nutre a mim, sem ser um sistema qualquer, não? Eu testo coisas, por exemplo, a macrobiótica usa leguminosas, mas as leguminosas em excesso, para mim, interferem muito com o meu sistema digestivo. Então eu como leguminosas de forma controlada e descobri esse valor. Portanto, fui experimentando em mim, faço muito trabalho emocional, cotidiano, diário, para que os meus sentimentos me ajudem a guiar nesta coisa, nesta linha.
sou permacultor e formado em permacultura e experimento e faço voluntariado em vários projetos e tenho as minhas mãos na terra, ando frequentemente descalço em zonas de natureza e frequentemente é diário, pode ser aqui no jardim ao lado ou posso ir para a Floresta de Sintra ou para o Monsanto andar e portanto para mim a ligação à natureza e a mim próprio, que é ligar-me à natureza através de mim, passou a ser cotidiana e passou a estar imanente. E, portanto, eu, por exemplo, escolho muitas vezes fazer reuniões na praia, ou na floresta, ou no jardim. Se elas não precisarem deste contexto de computador e de nós estarmos a escrever, e muitas mentorias não precisam, então nós podemos fazer em contextos que são naturais, onde nós estamos a nutrir todo o nosso sistema. Então, para mim, isso passou a ser determinante. Portanto, o meu dia-a-dia está cheio destas práticas, porque, para mim, não há maneira de ir para as sociedades regenerativas sem eu fazer dentro de mim primeiro isso. Eu encontrar forma de regenerar a minha própria energia. E se eu saio de qualquer mundo de jogo, de uma reunião como esta, ou uma entrevista como esta, ou uma reunião de mentoria, se eu saio de qualquer desses espaços e saio sem energia, alguma coisa passou-se naquele mundo de jogo que não funcionou para mim e eu preciso cuidar disso. Por outro lado, se eu saio vitalizado, mais vitalizado do que entrei, a energia renovou-se. Então a minha capacidade de fazer mais a seguir é maior, porque cada mundo de jogo que eu estou a participar no meu dia me nutre e me traz energia para o seguinte e para o seguinte e para o seguinte. Então esse que é a matriz de eu poder trabalhar regeneração a partir de mim. Eu cuido da minha energia e a partir daí interajo com os outros e cuido com a energia à minha volta e da vida, não é? Muito, muito interessante. Então passo já para a terceira e última pergunta desta entrevista, que é: o que dirias a quem sente e procura inspiração para começar uma vida mais regenerativa, para além de todas estas, enfim, práticas que são no mínimo inspiradoras e obviamente, mas tens algo a dizer assim, eu diria até simples e curto para que a pessoa fique na memória, o que é que a pessoa poderá fazer ou poderá trabalhar um pouco mais em si? Alguém que sente, eu diria, esta pergunta eu normalmente gosto de pensar em quem está um pouco perdido. Guilherme, para mim isto é há aqueles brinquedos das crianças que tu tens assim vários pontos e depois há várias ligações entre os vários pontos, não é? E tu pegas num e todos os outros vêm atrás. Estás a ver o que é? Não. Para mim é isso. Quando nós estamos a falar das estruturas miméticas e deste contexto das sociedades regenerativas, qualquer porta é uma porta de entrada. E, portanto, não há portas corretas ou incorretas, não há as principais ou não principais. Tu puxas por uma e se essa uma tiver a ressoar contigo, depois é com essa que tu vais. Por exemplo, para mim foi muito importante a entrada na meditação e começar a meditar. Isso foi uma porta importante para mim. Mas não quer dizer que para outros seja essa. Eu tenho outras pessoas que conheço que para si foi o entrar no trabalho de equipa auto-organizado e do self-management, que foi a porta de entrada para o seu desenvolvimento. Era aquilo que lhes apaixonava e depois, a partir daí, elas descobriram que há esta dimensão individual para trabalhar. Portanto, também para mim foi importante a alimentação e o trabalho com a alimentação. Claro. E ajudou-me muito, porque quando eu entrei dentro do sistema de alimentação, percebi não só as consequências que tinham em mim. Eu há mais de 20 anos que não vou ao médico. E eu tive muitos problemas. Houve uma altura da minha vida, aliás, está escrito nos tais canais que eu te dei, a minha história de saúde. Eu tive muitos problemas, entre pedras nos rins, uma pericardite, tive N situações, pesava mais 30 quilos do que peso hoje, e há 20 anos que não vou ao médico. Há 20 anos que cuido intencionalmente do meu bem-estar e da minha saúde, utilizando este tipo de práticas, porque eu percebi que aquilo que está dentro de mim é o que está fora e vice-versa. Então, cuidar disto, e estou aqui envolvido num mundo de jogo na zona onde moro, em Carcavelos, exatamente para fazer isto, para levar este tipo de práticas à população. Portanto, quase com um João Sem Medo, segunda derivada, vocacionado no bem-estar e na saúde. Portanto, para mim é isto, onde é que está a doer? Qual é a coisa que está a doer? É a tua saúde, é o teu trabalho que não está a funcionar, não sentes propósito naquilo que tu estás a fazer, é a tua relação que não está a funcionar. Então, onde tiver a dor, é pegar nessa dor e entrar por essa porta. E isso vai abrir este maravilhoso universo das sociedades regenerativas e das comunidades tão vivas. Muitos de nós, e era esse o meu caso, pensava que eu era o único. E, de repente, escolhi milhares de pessoas que estão já dentro deste contexto e a fazer este trabalho.
Portanto, é uma questão de começar e a coisa acontece. E tu próprio, Guilherme, tiveste esta experiência. Sim, Não é? De repente ires começar a fazer treinos, ou ires ao Val da Lama, ou ires com o Maurício, e de repente começas a ver, uau, isto há muito mais pessoas. Vais ao Gathering que o Vítor organizou. Pá, isto é outra comunidade, não é? É outro lugar. E é isso, é exatamente isso. E a partir daí, não é que os outros vão fazer por nós, não, porque somos nós que temos que fazer por nós próprios, mas fazer em conjunto é muito, 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 muito importante. Então é isso. Ponto de entrada, aquele que tiver a dor, e depois procurar os outros que, como eu, estão nessa jornada. Bem, eu acho que foi das melhores dicas que fica aqui presente no canal. É realmente isso, é ir por dentro, começar por dentro. É muito interessante essa tua pesquisa, muito franca, nada fácil, irmos pela dor e depois encontrar aquilo que mais ressoa em nós. Muito obrigado, Marco. Olha, tem sido uma entrevista, no mínimo, mais uma entrevista tão inspiradora, e gostaria agora que deixasses aquela frase "e se", que eu tanto gosto, para acabar aqui este episódio. Qual é a tua semente de esperança? O que é que tu gostarias de plantar aí no mundo? E se o bem-estar individual, coletivo e da terra fossem a nossa direção comum? Excelente. Muito obrigado, Marco, por esta entrevista. Muito obrigado pela tua presença aqui no Ecos Channel. Grato, Guilherme. Tive muito gosto em ir contigo nesta viagem. Não deixe este momento ficar por aqui. Deixa o teu gosto, comenta e segue o canal para continuares connosco a plantar estas sementes de esperança.